Olá a todos. Mais um pouco aqui da palavra de Deus. Quando da partilha de Canaã, quando Israel entrou em Canaã, antes disso Deus tinha colocado no coração de Moisés, para Moisés dirigir o povo, várias ordenanças, várias ordens que tinham que ser cumpridas. E uma delas era o estabelecimento de cidades de refúgio. Isso está registrado em Números, capítulo 35, a partir do versículo 9. E nós vamos ver a perspectiva da igreja em relação a esse texto, de Números, capítulo 35. Quando Israel entrasse em Canaã, eles teriam que batalhar pela sua terra, eles teriam que guerrear pela sua terra. Quando Deus disse que daria a terra a eles, em terra que mana leite e mel, mas eles teriam que lutar. Então, na conquista da terra, Deus daria a terra a eles sim, enfraqueceria os inimigos e fortaleceria eles. Mas eles conquistariam. Mas uma tribo em especial não teria posse de território, que era a tribo de Levi. E essa tribo deveria ficar apenas para o serviço do Senhor. Essa tribo seria sustentada pela fé das outras tribos que, com seus dízimos e ofertas. Essa tribo não ganhou território, e sim cidades. Ganhou 48 cidades. Dessas 48 cidades, 6 cidades foram separadas para cidades de refúgio. Estrategicamente escolhidas por Deus, 2 ao norte, 2 ao centro e 2 ao sul, de ambos os lados do Jordão. Bezer, na tribo de Ruben, ao sul, Ramote, da tribo de Gade, ao centro, e Bazã, a tribo de Manassés ao norte, no lado oriental do Jordão. No lado ocidental do Jordão era Hebrom, de Judá, ao sul, Siquém, de Efraim, ao centro, e Quedes, da tribo de Naftali, ao norte. E essas cidades eram minuciosamente escolhidas por sua localização geográfica para que fosse facilitado o acesso a elas. Elas tinham que ter estradas e ligações bem claras e simples para que alguém pudesse chegar a ela. Mas por quê? Porque em Números capítulo 35 está ali 2 tipos de homicida. O homicida culposo e o homicida doloso. Que seria alguém que tivesse a intenção ou já a premeditação ou para matar alguém, esse seria o doloso e esse deveria ser morto. Mas poderia acontecer de alguém matar o outro sem querer, por exemplo. Trazendo para os nossos dias de hoje, se alguém pular na frente de um carro em movimento e essa pessoa vier a falecer, o motorista do carro ele é o agente causador da morte, mas ele não teve a intenção de matar. E naquela época também, alguém podia se esbarrar no outro e o outro cair no barranco, mas sem a intenção de matar. E naquela época existia uma figura chamada Vingador do Sangue, que era um parente próximo, um irmão, um pai, um filho da vítima, que vingaria o sangue e não aconteceria nada com ele. Então o que Deus fez? Separou 6 cidades geograficamente escolhidas, tidas perfeitas por sua localização, para que se acontecesse um fato como esse, essas pessoas entrassem nessa cidade e não sofresse nada em relação ao Vingador do Sangue. O Vingador do Sangue não poderia tocar nessas pessoas dentro dessa cidade. Então, essa pessoa ficaria ali, seria julgada pelo seu crime. Se fosse atestado realmente foi culposo, ele não teve culpa de matar a pessoa, a vítima no caso, ele ficaria ali até a morte do sumo sacerdote e a partir de então poderia voltar para a sua terra. Notem bem. Agora, olha da perspectiva da igreja de hoje, né? Todos nós, de fato, olhando assim por uma ótica teológica, nós temos um assassinato nas costas, que é a morte de Jesus. Não um assassinato em si, mas nós temos a morte de Jesus nas nossas costas. Então, a partir do momento que eu reconheço a minha culpa, reconheço o senhorio dele, reconheço que a cruz dele foi importante, é o único meio de salvação, eu me torno um assassino culposo, a minha culpa foi tirada. Então, a morte dele existiu,
o sangue dele verteu para a salvação da humanidade, mas se a humanidade reconhece isso, então a culpa é tirada, certo? Mas se a humanidade não reconhece isso e diz que aquilo foi algo banal ou que não reconhece de maneira alguma a salvação de Jesus, aí se torna algo culposo, doloso, perdão. É como se você tivesse a intenção de matá-lo. E trazendo para a perspectiva de hoje, nós vemos que a igreja, ela prefigura muito bem como cidade de refúgio, porque é um local onde as pessoas vão para conhecer e para se abrigar do vingador do sangue. O vingador do sangue, talvez, se nós analisarmos por uma perspectiva nossa hoje, seria Satanás, que a única missão dele é matar, roubar e destruir. Se você está vendo esse vídeo, se você está vivo, está com saúde, saiba que é por misericórdia de Deus que se renovam todo dia. Porque a obra do diabo era te matar desde o seu dia de nascimento. A vontade dele é matar, roubar e destruir. Se você é cristão, ele quer te matar para que outros não venham pelo seu testemunho ser cristão também e ser arrebatado do fogo do inferno. Se você não é cristão, ele quer te matar para que você não conheça o Jesus Salvador. Então, na perspectiva de hoje, assim, de uma maneira bem pueril, falando bem por cima mesmo, a igreja seria como uma cidade de refúgio, onde nós, habitantes dessa igreja, deveríamos preparar terreno, preparar a estrada, para que as pessoas pudessem chegar a essa igreja de maneira mais fácil, para que a pessoa, entrando nessa cidade de refúgio, nesse local de refúgio contra o vingador do sangue, a pessoa conheça Jesus e o sumo sacerdote que é ele esteja sempre ali presente até a sua vinda, e a partir de então você vai morar na cidade celestial. Mas o texto diz também o seguinte, que a pessoa poderia até trocar de cidade de refúgio. A pessoa podia sair, não gostou, por exemplo, de Bezerra, na tribo de Ruben, que está falando no texto que ela ficava no Planalto e no deserto. Né? Não gostei de Bezerra, eu quero ir para Hebrom. Você poderia ir para Hebrom, mas se o vingador do sangue te pegasse fora dos limites da cidade, você poderia ser morto e ele não levaria a culpa sobre si. Então é um perigo muito grande também as pessoas ficarem mudando de X para Y, de Y para X, sempre trocando de religião, trocando de doutrinas, e não tem raiz, não cria uma raiz. Eu fico muito preocupado com isso. Isso é uma atitude muito perigosa também, que você às vezes não cria. Você não sabe o que você é, você não fortalece as suas raízes, você não se estabelece dentro de uma cidade de refúgio, dentro de uma igreja, entendeu? Às vezes a gente fica trocando de tempo para outro, de tempo para outro, de um tempo para outro, de um tempo para outro, e às vezes a gente fica fora da palavra de Deus, fora dos ensinamentos, fora do arraial da cidade de refúgio. As cidades de refúgio foram criadas por Deus no Antigo Testamento para proteger o homicida culposo, aquele que porventura alguém foi morto, alguém morreu, perdão, pelas mãos dele, mas ele não teve culpa. E nós também somos responsáveis pela morte de Jesus na cruz, porque ele morreu por mim e por você. Nós éramos para estar lá naquela cruz, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, que são muitas. Eu tenho bastante, mas muitas mesmo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que nós possamos buscar em Deus o nosso verdadeiro refúgio. A nossa verdadeira, como diz o Salmo, como uma galinha que acolhe os seus pintinhos. Que nós possamos buscar Jesus dessa forma. Estar sempre debaixo do seu abrigo e debaixo das suas asas. Que Deus nos abençoe e nos guarde, irmãos. Que essa palavra tão simples, tão pueril, seja assim, tão mas é de coração. Se você gosta do vídeo, eu peço que você divulgue esse vídeo. Mande para alguém, que às vezes a pessoa está precisando de uma palavra. Eu sou uma pessoa extremamente falha, tenho bastante defeito, mas não vejo a hora de estar de volta ao templo, a estar de volta junto com os irmãos. Que Deus nos abençoe e parabéns à minha igreja que está completando mais um aniversário, 67 anos de existência. Ao pastor, aos pastores lá também, tenham cuidado de Deus, são cuidadosos para com suas ovelhas e que Deus abençoe a todos. Amém.